Deixa eu convidar você para a gente continuar uma caminhada aqui no livro de Josué. A gente vai hoje para o capítulo 4 do livro de Josué. E a gente vai ler esse capítulo todo. Eu vou pedir aos irmãos para estarem bem atentos à leitura, porque aqui e ali eu vou te pedir para ler junto comigo. Livro de Josué, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, por favor comigo, versículo 2 e 3, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam o Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que a planta dos pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Estas pedras, farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão. Porque, leia comigo por favor, o Senhor vosso Deus
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até passarmos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra, ela é maravilhosa, Deus. E ela desce ao nosso coração como um bálsamo, Deus, como cura para a nossa alma. A tua palavra restaura a cada um de nós, a nossa mente, Deus, as nossas emoções. Ela restaura a ordem dos nossos pensamentos, Pai. E o que a gente te pede, Pai, nessa manhã, Pai, com toda a simplicidade, Senhor, do nosso coração, com todo o quebrantamento, Pai, e humildade, e tremor diante de Ti, Deus, é que o Senhor venha e se erga dentro de nós. E faça, Pai, essa palavra fazer um sentido todo especial para cada um aqui, Pai. Por favor, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua sabedoria, precisamos do Teu discernimento, Deus, porque sem o Senhor a gente não tem absolutamente nada na gente para prosseguir a nossa vida nesse mundo. Então, faz essa obra maravilhosa nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Não sei se já aconteceu com você, e é bem provável que tenha acontecido, que em meio às provações, a gente começa a se perguntar o porquê disso ou daquilo, por que a gente trabalha tanto, por que tanto esforço, para que tanto sofrimento, por que tanto sofrimento? Quando a gente não encontra respostas para isso, a gente começa a ficar aflito. A gente tem uma sensação de desânimo muito grande. A gente fica desiludida. A gente fica sem nenhuma perspectiva de futuro. E é meio que a morte dos nossos sonhos. A gente começa a viver uma vida mecânica. Uma vida sem gosto, insossa. Quase como simplesmente uma meta corporativa. Sabe como é? Você só bate as suas metas, os seus objetivos, e a vida é somente isso. Um tédio, um sofrimento, e nada faz sentido para você. Encarar essa realidade para muito crente é muito difícil, porque ele cria até então que isso era uma realidade para os outros, para a vida de outras pessoas, até para quem nunca conheceu a Deus, mas para ele nunca. Ele achava que até então, que ele estava meio que blindado contra essas coisas, e que algum sentimento desse tipo nunca ia visitar o coração dele. Mas agora ele começa a experimentar. E a fraqueza espiritual começa a fazer a fé se abalar. Nesse ponto, muitos se decepcionam, inclusive com o próprio Deus, dizendo: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que esse tipo de coisa abatesse o meu coração? Por que eu começo a experimentar esse tédio na vida? Por que eu começo a experimentar essa religiosidade vazia? Onde é que está esse Deus que eu não consigo mais enxergá-lo? Onde é que está esse Deus que eu não consigo mais vê-lo? Onde é que está esse Deus que antes pulsava no meu coração com toda a força, e agora parece que a terra do meu coração não brota mais nada, está ressecada, está morta. Nesse ponto a fé começa de fato a se abalar, e a coisa se torna mais pronunciada, porque ao mesmo tempo, além de todos esses questionamentos, surgem todas aquelas propostas tentadoras de resolver a tentação, ou resolver a provação, melhor dizendo, da nossa própria maneira, com a nossa própria força, do nosso próprio jeito, nesse às vezes jeitinho brasileiro que se apresenta para cada um de nós. Isso tudo vai transformando-se no nosso coração como um redemoinho que puxa a gente para baixo. E vai puxando a gente cada vez mais para baixo, com cada vez mais força e cada vez mais fundo. Porque as respostas que a gente começa a dar para a vida, de maneira autônoma, do nosso próprio coração,
elas começam a se tornar novos problemas. E esses problemas, eles se agravam cada vez mais e gerando mais problemas, até que isso de fato represente o fim da vida de muita gente. Sabe, meu querido irmão, que tem uma estatística americana que o segundo tipo de gente que mais se suicida nos Estados Unidos são pastores. Que coisa terrível, não é? Mas é gente que perdeu a fé. E que de fato perdeu o caminho. E muitas vezes a pessoa não chega nesse ponto. Mas a vida, ela se torna tão insossa, tão preto e branco. A vida se torna tão mecânica e tão sem sonhos. Tantos problemas não resolvidos e tão mal resolvidos, que a pessoa só consegue começar agora a pensar em se livrar desse sentimento de frustração, de sofrimento galopante no coração, que está instalado, parece que de forma permanente lá dentro, e não sai mais. Tudo que a pessoa faz agora é para fugir disso. Tudo que a pessoa faz agora é para encontrar diversão, entretenimento, alguma coisa que quebre de fato a rotina dela, porque ela não aguenta mais a vida dela. E encarar essa realidade é complicado demais. O ser humano parece que não aguenta muito a realidade durante muito tempo. Tem que fugir para alguma coisa, tem que encontrar algum escape, tem que fazer algo para sair desse Jordão. Para sair desse enclausuramento, dessa bolha de sofrimento, de tédio, de frustração, de desilusão interior. Como é que a gente faz para se livrar desse caos que se instalou no coração? Como é que a gente faz para sair desse redemoinho, já que o ser humano em si não tem força para nadar de volta? Como é que a gente pode de fato oferecer respostas à realidade tal e qual ela se apresenta, mas respostas serenas, respostas criativas, portanto cheias de sonhos, de vontades boas e puras, e ao mesmo tempo respostas que não sejam sujeitas, presas a uma agenda que diz respeito somente a fugir do sofrimento presente dentro do meu coração. Respostas, então, discernitivas, você me compreende? Que me ajudem, de fato, a discernir caminhos. Como é que a gente faz isso? Esse texto que a gente leu, ele mostra esse caminho. As entrelinhas desse texto possuem ensinamentos para cada um de nós, que devem ser marcos eternos e memoriais eternos para cada um aqui. E um texto como esse nunca pode passar batido no nosso coração. Ele é muito cheio de ensinamentos. Ele é uma narrativa histórica de um povo que estava vivendo num dia daquele mês, naquele momento, naquela estação do ano, naquele ano, um fato difícil, um desafio, mas que é narrado com vitória. E todo o ferramental dessa vitória sobre a provação, está presente aqui nesse texto. E eu peço para você prestar bastante atenção nesses ensinamentos e chamar sua atenção para o fato desse texto, ele girar em torno da narrativa de um memorial que é erguido no meio do acampamento onde o povo estava, depois de ter passado pelo Jordão. Jordão esse que, conforme a gente já conversou aqui, ele representa todas essas provações que nós passamos na vida. E no meio desse Jordão, erigido um monumento, e no acampamento em Gilgal, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jericó, foi erguido outro monumento. 12 pedras enormes, sendo carregadas no ombro, que foram erigidas por Josué como um memorial, que deveria servir como instrução para gerações futuras, e que deveria instruir também todos os povos daquela região
e não só daquela região, mas atravessando os séculos, de todo o mundo, de quem é o nosso Deus. Esse memorial presente lá deve ser um memorial presente no nosso coração também. Porque o que é que representa esse memorial? Essas pedras. Esse memorial representa a presença de Deus em meio à provação. Preste bastante atenção no texto que a gente leu e nos versículos que nós lemos juntos. É aquilo que o Senhor fez ao povo no meio da prova, meu querido. É a presença pulsante, real de Deus em meio àquilo que o povo experimentava como experiência difícil na vida. De atravessar aquilo que era inexpugnável. De vivenciar aquilo que ninguém queria vivenciar, de provações que talvez cada um de nós postergasse, não quisesse, mas que Deus disse: é com você, Israel, vai lá, e eu vou na sua frente. E o povo foi, e foi vitorioso na prova. Essa presença de Deus revela muito do caráter do nosso Deus, revela quem o nosso Deus é. Revela que o nosso Deus ele é implacável nas suas ações. Que Ele faz aquilo que para o ser humano é impossível ser feito. Ele faz aquilo que para cada um de nós não dava para fazer de maneira nenhuma. Nem com tecnologia. Porque Ele faz de repente. Nem com todo o planejamento. Nem com toda estratégia, nem com toda a sabedoria humana poderia ser feito. Mas o nosso Deus faz, porque é do caráter dele ser implacável. E Ele faz. Só que Ele não só é implacável, Ele também é bondoso e amoroso. Ele pega um povo que sai da condição de escravo, que não era ninguém na terra, e coloca esse povo na qualidade de povo seu, que leva o seu nome. É o povo que se chama pelo nome de Deus. É esse povo que Deus usa e faz peregrinar por todo o deserto, faz esse povo sobreviver e faz esse povo atravessar o mar. O nosso Deus é implacável, o nosso Deus é poderoso, mas o nosso Deus é também misericordioso e bom. E é o mesmo Deus de todo o tempo. Essa presença de Deus marca a nossa identidade. Essa presença de Deus, Ele marca quem nós somos diante de Deus. A ponto disso vazar de dentro de nós e ser ensinamento para gerações futuras. A gente passa para os nossos filhos aquilo que é importante para a gente. A gente orienta os nossos filhos, a gente orienta as gerações futuras, a gente junta como ingrediente de sabedoria aquilo que de fato é prioridade, é urgente, é preciso, é necessário, é essencial, não pode viver sem. A gente junta tudo isso e passa. E diz assim: a experiência que eu tive até aqui, meu filho, é que a vida deve ser vivida dessa forma. E quando Deus ele entra com essa força no nosso coração, esse caráter de Deus ele começa a transbordar dentro da gente. Quando essa presença maravilhosa começa a ser percebida dentro de nós, isso vaza da gente. E a gente diz: meu filho, uma vida afastada de Deus não vale a pena. Porque toda a vitória que você precisa para a vida está no nosso Deus. Ok. Mas aquelas pedras estão em Israel. Aquelas pedras, hoje, muito provavelmente, elas não existem mais. E a narrativa do texto narrava para aqueles que viviam naquela época. Mas preste atenção comigo, que aquele memorial, aquelas pedras, estavam para Israel, assim como a palavra de Deus, as escrituras de Deus estão para nós hoje. Porque elas descrevem o caráter do nosso Deus. E esse próprio memorial consta nessas escrituras. A nossa identidade, ela é revelada na palavra de Deus. E a nossa identidade, ela precisa se pronunciar em meio à provação.
Na provação, a gente mostra de fato quem nós somos, o que a gente tem por dentro. A gente mostra a nossa essência de verdade. A gente denuncia o nosso apego real a Deus. E aquele memorial e a palavra de Deus diz para você e para mim hoje, quem nós somos no meio da provação. Nós somos povo de Deus. Alvo da graça, alvo da misericórdia, alvo dos objetivos de Deus para a vida da gente. Nós somos esse povo e Deus se revela grande no meio das provações. E Ele quer que a gente lembre dEle no meio das nossas provações, porque a gente se perde com muito mais facilidade do que a gente pensa. A gente deve compreender que aquele testemunho ali, ele era muito maior do que o povo. Então, quando a gente passa a compreender esse testemunho maior do que o povo, quando a gente passa a compreender esse testemunho que se avoluma na frente da gente, e a gente começa a ver esse Deus no meio da provação, a gente se sente encorajado. Encorajado a buscar socorro nele. Encorajado a buscar ajuda nele. Encorajado a procurar os meios de Deus para resolver as situações e não os nossos meios. Isso porque tem outra coisa que é importantíssima, que aquele memorial falava sobre o povo e que as Sagradas Escrituras falam sobre nós. Elas revelam a nossa condição. Ou da onde nós viemos, da onde Deus nos resgatou. Ele revela que o ser humano, ele é frágil. Ele revela que o ser humano é limitado. Isso em todos os sentidos, que a gente carece de orientação para a vida, que a gente é mais ansioso do que a gente admite ser, que a gente muitas vezes é arrogante, teimoso que só, que a gente muitas vezes murmura, e que a gente tem um ponto fraco, terrível, que é a nossa vaidade. Aquele memorial, aquele juntar pedras, aquele carregar pedras, diante de Deus, em obediência a Deus, mostrava para o povo o seguinte: sem o Senhor, a gente não é nada. A palavra de Deus mostra que sem Deus, a gente não é nada. Sem Deus, as soluções que a gente arruma para a gente, vira problema. Sem Deus, as soluções que a humanidade vê como sendo a salvação da lavoura, se tornam problemas maiores ainda. Sem Deus, o desamparo, ele é absoluto, apesar de muitas vezes a vaidade comunicar que não. E com muito cinismo a pessoa dizer assim, mas eu sei para onde eu estou indo, até dar com a cara na parede. Mas aquele memorial dizia, sem Deus, você não vai para canto nenhum, você não atravessa o Jordão, você morre afogado no meio, você nem atravessa, a sua vida acaba antes, e na terra prometida você não chega nunca. Então a palavra de Deus, ela comunica isso para a gente, que a nossa condição é muito frágil, meus irmãos, é muito precária, e que a gente precisa de fato entender o que é que Deus fez com a nossa condição. Quando Deus ele vem em socorro daquele povo que juntava pedras para construir para os egípcios, Deus tira esse povo de juntar pedras na qualidade de escravo, para juntar pedras agora na qualidade de gente livre, para dizer assim, esse monumento é um marco da minha liberdade, do destino que Deus faz e que suplanta as forças da própria natureza, move mundos literalmente, move aquilo que é irremovível literalmente, por amor ao seu povo, para cumprir os seus objetivos, porque Ele me ama. Então, apesar de você ser frágil, assim como eu sou frágil, você é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Você não está mais caído.
Você não está mais na terra. Você não é mais somente pó, meu querido. Você é alguém, você é filho, você tem nome, Deus sabe quem você é. Pode ser que a humanidade inteira te coisifique num CPF ou no RG, mas Deus sabe o teu nome. E Ele te tira dessa condição e Ele te diz assim: lembra de mim, porque lembrando de mim você lembra quem você é. Lembra de mim, porque lembrando de mim você lembra que eu te amo, que eu quero você. Lembre de mim, porque lembrando de mim, você vai perceber claramente que o meu caminho para o seu coração é muito maior do que qualquer objetivo que você tenha traçado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, esse juntar de pedras significa para a gente essa vida devocional baseada na palavra e no amor à palavra dele, que nos faz lembrar a cada dia quem nós somos. E o que é que Deus faz por nós? Quando a gente faz isso em termos bem práticos, isso significa a gente se humilhar na presença de Deus. A gente abrir mão dos nossos próprios anseios egoístas. A gente abrir mão, meus irmãos, das nossas próprias motivações enganosas. A gente abrir mão de resolver as coisas na força do nosso braço. A gente abrir mão de resolver as coisas na força da nossa vaidade, achando que a gente sabe de alguma coisa nesse mundo. Quando a gente abre mão de todas essas coisas, aí de fato a gente está lembrando quem Deus é. É quando a gente abre mão dos nossos sonhos e diz assim: Deus é isso mesmo, Deus. É quando a gente abre mão dos nossos filhos para Deus. É quando a gente abre mão das metas que nós temos para a vida da gente para Deus. E a gente só consegue fazer isso num ambiente de confiança, num ambiente de amor, num ambiente de profunda devoção a Ele, entendendo que Ele nos ama. E aí a gente começa a experimentar o nosso coração, de fato, serenar na presença dEle. Encontrar paz nele. Encontrar alento nele. É quando de fato no meio do Jordão, no meio da provação, quando o senso de urgência diz para você: anda, 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 você para. Levanta aquelas pedras ali e lembra quem é Deus. Quem é você? Você está tomando conta da sua vida agora. Você é dono do seu tempo. Você é dono das suas emoções. Não porque você ou eu temos força na gente para isso, mas é porque o Senhor nos fortalece para isso. A gente encontra forças para parar, para pensar. Você está saindo do redemoinho, meu querido. Você está encontrando isso. Agora, como é que isso vai encontrar sua manifestação mais plena? Por último, eu vou dizer isso para você. É na obediência. Cada um de nós, independente da origem, tem uma agenda de obediência no coração. Ou você vai obedecer às circunstâncias e a todo senso de urgência que a aprovação lhe impor. Ou você vai obedecer a Deus e aquilo que é a agenda de Deus para a sua vida. Ou você vai obedecer aquilo que dá prazer ao seu coração, que significa uma rota de fuga, uma válvula de escape. Ou você vai obedecer a Deus, como sendo um encarar de realidade, talvez nua e crua, dura. Mas eu vou dizer para você, nunca uma vida ruim. Olha só. A sua vida pode ser muito dura, mas não necessariamente ser ruim.
Porque essa inquietação toda, ela só é produzida no nosso coração se a nossa agenda visar obedecer aquilo tudo que o nosso próprio coração caído, ou então que uma sociedade caída, pecaminosa, diz pra gente que vai resolver o problema da gente, e não vai. Você não consegue compreender que você está obedecendo a algo que, se não for do jeito de Deus, é do jeito de alguém. Só que esse alguém nunca vai conseguir te amar como Deus ama. Esse alguém nunca vai conseguir estabelecer para você os confins, os planos, as metas, como Deus estabelece. Nunca vai. Por bom que possa parecer, por interessante, por sólido que possa ser, vai ser limitado, vai quebrar, vai cair, você não vai chegar do outro lado. Você sucumbe no meio, você olha para aquele monte de água, você olha para uma situação até talvez de conforto que você esteja e vai dizer assim, quando é que isso vai acabar? E o coração da gente vai se encher de medo. Quando a gente começa a obedecer essa agenda de Deus, a gente vai compreender algumas coisas, que a gente, diante das circunstâncias da vida, a gente quer parecer grande. E às vezes a gente quer comunicar aos outros, talvez aos filhos, ou à esposa, ou a todo mundo, um autocontrole. Assim como se a gente fosse um gigante. Mas quando a gente olha para a nossa fragilidade, a gente descobre que a gente é um gigante inflável. E quem infla a gente é a nossa vaidade. E que qualquer ferrão ferroa e estoura a gente. Mas quando a gente experimenta o nosso Deus, mostrar para a gente a nossa falibilidade, mostrar para a gente a nossa precariedade, mostrar para a gente a nossa fragilidade pessoal, mas ao mesmo tempo Ele se oferece como sendo essa mão poderosa que resgata a gente, que faz a gente se lembrar de quem a gente é diante dEle e por Ele e para Ele. A gente passa a ser sólido. A gente não tem medo de nenhum ferrão que possa furar a gente. A gente não tem medo de nenhum graveto que possa furar um gigante que a gente possa parecer. Você passa a ser sólido, meu querido. E você vai perguntar assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não vai visitar a sua casa. A morte não vai visitar o seu coração. A morte, o desânimo, o desalento, o desamparo não visita mais, porque você é sólido, ela quebra. Ela não aguenta. Porque agora você encontrou a solidez da realidade de um Deus. E você passou a desacreditar totalmente das ilusões do mundo. Das ilusões de uma carreira profissional que possa parecer para você a coisa mais interessante da vida. Para você descobrir depois que não é. As ilusões de que uma vez que você case, o seu casamento vai ser uma maravilha, vai ser perfeito, uma eterna lua de mel, e não vai. Enfim, tudo aquilo que aparece no cenário político como resposta e de fato não é. Ou no cenário econômico. Você passa a desacreditar de tudo isso e você vai dizer somente, Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero estar perto do Senhor. Deus, deixa eu ficar aqui mais um pouco. Deixa eu ficar na presença dessa palavra santa, lembrando e alimentando o meu coração disso. Deixa esse negócio crescer dentro de mim, Deus. Deixa isso transbordar. Deixa que os outros povos vejam esse montão de pedra em mim. Deixa esse memorial transbordar de dentro de mim e se tornar testemunho vivo do poder de um Deus maravilhoso, grande, poderoso, justo, verdadeiro, que está aqui dentro do meu coração e que não sai mais. E aí quando você descobre esse negócio, meu irmão, para você, você não quer mais nada na sua vida, a não ser aquilo que Deus quer para você, a não ser aquilo que Deus escreveu para você. Você desacredita de tudo e você acredita nele. Isso afeta tudo na sua vida. Isso afeta a forma como você olha para as pessoas, porque agora você olha com os olhos de Deus, com misericórdia. Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, que estava naquela situação,
quanto mais de Cicrano, de Beltrano. Me magoou. Talvez ele não tenha feito por vontade, ou fez por vontade, mas se fez, uma pessoa que magoa a outra está tão perdida, não é? Eu vou orar por ele. Isso começa a mexer com a forma como você lida com as coisas. Que você entende que não é aquilo que vai trazer felicidade para você, e você abre mão. Você entende que toda a sua felicidade e senso de realização pessoal se encontra em Deus. Você começa a entender que você se relaciona agora com as coisas de acordo com o senhorio de Deus sobre elas. E você dispõe das coisas como um mordomo e servo de Deus agora, dizendo assim: Deus, como é que o Senhor quer que eu use o conhecimento que o Senhor me deu? Os bens materiais que o Senhor me deu? Como é que o Senhor, qual é a tua agenda para a minha vida? A gente começa a não mais se sentir desorientado na vida. A gente começa a se orientar em torno de Deus. Você não se sente mais perdido. Aquela sensação de, o que é que eu faço agora? Você para no meio do Jordão. Você levanta as suas pedras. E com isso eu quero dizer nessa figura, você lembra de quem Deus é. E você lembra quem você é diante de Deus. Não diante de si mesmo. Não diante da história da sua vida. Não diante de quem disseram quem você é. Não diante da sua profissão. Mas diante de Deus. Eu sou filho amado dele. Ele vai me orientar. Eu não vou temer. Aí eu te pergunto, para encerrar agora, quem você é? Quem você é? A sua resposta deve vir assim como a minha resposta é de todos nós. Eu sou filho de Deus. Ele é o meu Pai. Ele se levanta no meio do povo. Ele provê para o povo. Porque os planos dele são maiores do que os meus planos. A gente deve buscar o nosso referencial no nosso Deus. A gente deve buscar o nosso referencial naquilo que Deus mostra para a gente como referencial, e em mais nada. E não vai faltar tentação, viu, meu irmão? De você buscar esse referencial ou respostas em outra coisa. Mas somente lembre, alimente isso no seu coração. Quem você é? Você é filho. E filho é tratado como filho. Vamos orar? Deus, a gente tem um coração, Pai, aqui dentro da gente, batendo. A gente tem mente que se perturba, Pai, muitas vezes. A gente tem um monte de preocupação dentro da alma, Pai. A gente tem conflitos, Pai, lá dentro. Mas ao mesmo tempo a gente tem um Deus que é o Senhor. E é o Senhor que a gente recorre, Pai. A gente está buscando o socorro no Senhor agora. Te dizendo, Deus, que o Senhor é que pode nos salvar. O Senhor é que pode colocar fim num redemoinho que está puxando a gente para baixo. O Senhor é que pode instalar humildade no nosso coração. O Senhor é que pode instalar, Pai, no nosso coração uma segurança para a vida que a gente em canto nenhum tem e somente o Senhor dá. Tem misericórdia, Pai, da gente. Tem misericórdia de cada um aqui, Pai. Do nosso coração que às vezes se afasta e que procura respostas em outros lugares. Que procura, Pai, referencial em outros lugares. Tem misericórdia da gente, Deus, quando todas as vezes, Pai, a nossa vaidade fala mais alto. Oh, Pai, faz a gente se humilhar na Tua presença, Deus. Traz a gente para uma esfera, uma realidade de reconhecimento que a gente não é nada sem o Senhor. Que a gente não tem nada nessa vida a não ser o Senhor. E faz a gente descansar exatamente nesse fato de que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor maravilhoso. E eu te peço, Pai, que esse amor transborde dentro de nós
hoje e para todo sempre. E é no nome do teu Filho Jesus que a gente te ora. Amém e amém, meus irmãos. Vamos louvar?